eu vou ensinar para vocês o passo a passo dessa peça em 2 tamanhos diferentes. Você pode fazer ela dessa forma, com alça ou sem alça também. Olá, seja muito bem-vinda a esse vídeo. Eu sou a professora Ju da JNY Crochê e nessa aula, nesse vídeo aqui, eu quero compartilhar com você o passo a passo desse trabalho maravilhoso. É uma bolsa porta-garrafa de crochê. Essa bolsinha aqui, ela é muito chique, muito bacana. Você pode usar ela para levar uma água, um suco, para fazer uma caminhada, para fazer uma viagem. Eu vou ensinar para vocês o passo a passo dessa peça em 2 tamanhos diferentes. Você pode fazer ela dessa forma, com alça ou sem alça também. Para fazer essa peça, eu usei um barbante número 4. Você pode usar o fio que você preferir, pode inclusive usar barbante número 6 também, mas você vai ter que fazer adaptações na peça. Se você quiser ficar com ela do mesmo tamanho que a minha, usa um barbante, um fio número 4, para você conseguir ter o mesmo resultado que eu. O fio que eu estou utilizando é esse daqui, é o nativo da Têxtil São João. Esse aqui é um novelo que vem com 1000 metros. O tex desse fio é 590, então você pode usar qualquer fio dentro desse tex, dessa espessura aqui. Se você tem dúvida a respeito de tex, de qual agulha usar com cada tipo de fio, eu vou deixar para vocês alguns links aqui na descrição do vídeo, onde você pode acompanhar algumas dicas que eu dei sobre esses assuntos. A agulha que eu vou usar para trabalhar com esse fio vai ser a número 3 milímetros. Mas se você quiser aprender como identificar a agulha de crochê ideal para cada tipo de fio, eu vou deixar para vocês o link de um vídeo onde eu falei sobre esse assunto. Então, espero que vocês gostem da aula. Vamos ao passo a passo. Eu vou começar aqui pegando o meu fio, vou fazer o círculo mágico e vou colocar 16 pontos altos dentro desse círculo. Depois de finalizar o círculo com os 16 pontos altos, a gente vai ajustar esse miolinho do círculo mágico. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo. E vou começar a próxima carreira fazendo aqui um leque que vai ser de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Pulo um ponto e aí no próximo eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer o leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, tudo isso no mesmo lugar, no mesmo espaço de base, mesmo pontinho da carreira anterior. Desse jeito a gente vai seguir trabalhando a carreira inteira. Vou sempre pulando um ponto e fazendo um leque em cima do próximo ponto de base. O leque sempre dessa forma, com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Vou fazer rapidinho e já volto. Terminei de trabalhar a carreira inteira. No final a gente vai ter ficado com 8 leques, um total aqui de 8 leques, então você pode conferir para verificar se ficou certinho. E aí nesse ponto aqui a gente vai finalizar a nossa carreira. Vou prender aqui um ponto baixíssimo e vou passar com pontos baixíssimos para o espacinho do leque de base, esse primeiro leque que a gente trabalhou aqui na carreira. Cheguei aqui nesse espacinho do leque, eu vou então começar a minha próxima carreira, que no meu caso aqui eu vou fazer repetindo a carreira anterior. Já vai ser aqui a minha repetição. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz na carreira anterior, fazendo um leque em cima de cada leque de base, e cada um dos leques vai ter 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Se você estiver fazendo a sua peça num tamanho diferente, aí aqui nesse ponto você pode fazer aumentos. E aí uma sugestão para você é fazer aqui os leques, em vez de fazer como eu vou fazer, com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos igual a carreira anterior,
você pode fazer com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Assim, cada um dos leques de toda a carreira, e você vai ter o resultado de uma peça mais larguinha. Depois, no final da aula, eu vou mostrar para vocês a diferença. E aí, você consegue fazer a peça para um tamanho maior. Eu vou fazer a minha para uma garrafa de 500 ml. Então, por isso, eu vou fazer nesse tamanho, dessa forma que eu tô mostrando a vocês. E aí, eu vou trabalhar toda essa carreira aqui, desse jeitinho, colocando em cada espacinho do leque da carreira anterior, o leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Vou fazer isso a volta inteira. E terminando essa carreira, eu vou continuar trabalhando assim, com essa mesma repetição. Cada uma das carreiras que a gente vai fazer vai ser essa mesma repetição, os leques aqui de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, sendo um leque em cima de cada leque da carreira anterior. Então, no meu caso aqui, eu vou manter 8 leques por toda a volta. E aí você vai perceber que a partir dessa carreira, a gente já começa a ter esse formato aqui de chapéuzinho. Isso é para acontecer nessa peça, porque a gente vai estar fazendo aqui as carreirinhas que vão subir o corpinho da nossa garrafinha. Então, eu vou fazendo aqui, vou seguir trabalhando todas as carreiras, até a gente ter a altura necessária para a nossa bolsinha. E aí, a quantidade de carreiras que a gente vai subir também vai variar de acordo com o tamanho da garrafinha para onde a gente está fazendo essa bolsinha. No meu caso aqui, eu fiz um total de 14 carreiras, contando desde a primeira carreirinha. E aí, terminando de fazer aqui todo o corpinho, a gente vai trabalhar agora as carreiras de acabamento. Essas carreirinhas de acabamento eu vou dar para vocês no final da aula uma outra sugestão também, no caso de você ter feito em outro tamanho, um tamanho para uma garrafa maior. Então, aqui para fazer a nossa carreira de acabamento, eu vou fazer aqui um grupo de 3 pontos altos dentro aqui desse primeiro espacinho, desse primeiro leque. Vou fazer 2 correntes e vou fazer esse mesmo grupo de 3 pontos altos dentro do espaço do próximo leque de base. E assim eu vou seguir trabalhando aqui a volta inteira, toda a carreira, colocando um grupo de 3 pontos altos em cima de cada espacinho dos leques de base, os lequezinhos aqui da carreira anterior. Então, vai ficando dessa forma. Terminei a carreira, eu vou fechar essa carreira aqui, em vez de fazer as 2 correntes e prender aqui o ponto baixíssimo, eu vou fechar aqui com um meio ponto alto, para eu já conseguir finalizar minha carreira aqui com a agulha posicionada, para eu começar a próxima carreira já desse ponto, não precisar passar com pontos baixíssimos, mas você pode finalizar da forma que você preferir também. E aí, finalizei aqui essa carreira, eu vou começar a carreirinha final, que vai ser feita com 2 pontos altos. Vou fazer então aqui um grupo de 3 picôs finalizados com ponto baixo. Então, faço 3 correntes, volto aqui. Nesse último ponto alto que eu trabalhei, e vou fazer aqui um ponto baixo. Faço 3 correntes, volto aqui no último pontinho baixo que eu trabalhei, faço um ponto baixo, faço 3 correntes, volto aqui no último ponto baixo e faço um ponto baixo. Então, eu vou ficar com esses 3 picôs finalizados com ponto baixo.
Vou voltar no mesmo espacinho de base da carreira aqui anterior e vou finalizar esse grupo de pontos com 2 pontos altos no mesmo lugar. Esse aqui vai ser o biquinho que a gente vai trabalhar a volta inteira. Então, vou fazer aqui nesse próximo espaço das 2 correntes da carreira anterior, vou fazer aqui a mesma coisa. Os 2 pontos altos e esse grupo de 3 picôs, finalizados com ponto baixo. E eu vou aproveitar para dar uma dica para você, que você pode fazer essa peça também com mais de uma cor. Assim como eu fiz aqui nesse supplice americano de crochê, você pode fazer aqui também com mais de uma cor. Assim como eu fiz aqui nesse supplice americano de crochê, onde eu usei mais de uma cor para fazer a peça. Tô trazendo ele porque eu usei esse mesmo bico. Na verdade, eu tô usando aqui nessa peça o bico que eu já tinha usado nesse suplá, que eu ensinei lá no Clube do Crochê. Quem é minha aluna já tem acesso ao passo a passo dessa peça há um bom tempo, já tá lá na plataforma há bastante tempo, o passo a passo desse americano aqui, esse suplá. E eu usei esse bico, ficou assim uma peça bem bacana, então você pode aprender lá também, passo a passo. E pode fazer essa peça com mais de uma cor. E se você ainda não é minha aluna diamante, não é minha aluna lá no Clube do Crochê, que é minha assinatura, onde eu tenho vários cursos de crochê dentro do mesmo lugar, se você ainda não faz parte dessa plataforma incrível, você pode se tornar minha aluna clicando no link que eu vou deixar aqui na descrição. Você vai lá no meu site para conhecer e também participar. E se você quiser ver essa peça aqui feita com mais de uma cor, eu tô pretendendo fazer ela novamente, fazendo uma combinação de cores, e aí eu vou mostrar para vocês que me acompanham lá no Instagram. Então, se você ainda não me acompanha por lá, já vai lá e começa a me seguir por lá, tanto no feed quanto também nos stories, onde eu mostro os bastidores, mostro as novidades, alguns spoilers e também algumas coisas, algumas dicas que ficam só lá nos stories, eu não coloco no feed algumas vezes, tá? Então, me acompanha por lá para você não perder nada. Então eu vou finalizar aqui essa carreira e a gente ainda vai ter mais um detalhe aqui nessa peça para finalizar, deixar ela bem bacana e funcional, bem prática também. Finalizei a carreira, eu vou arrematar o fio e vou pegar novamente aqui esse mesmo fio. Você pode também trocar a cor se você quiser. E vou passar aqui, pode ser por qualquer um desses bicos de acabamento que a gente fez, esses lequezinhos com picô. Vou passar aqui pelo meio desse picô aqui, do meio desses 3, então o segundo picô desses 3. E vou fazer aqui um cordão de correntes. Você pode fazer o cordão de correntes na medida que você quiser, no tamanho que você quiser. Terminei de trabalhar as minhas correntinhas, fiz aqui um cordão com 140 correntes para ficar com essa medida que eu quero aqui para essa alça. Lembrando que a alça ela cede um pouco depois, então você pode fazer a quantidade de correntes que você preferir, mas leva isso em consideração, ela sempre dá uma cedida aqui, até porque vai ser uma peça que vai ficar pendurada. Então você pode fazer um pouquinho menor para você não ficar com a peça esticada demais depois, acabar ficando maior do que você queria. E aí finalizou o cordão de corrente na medida certinha que você quer, com a quantidade de corrente que você precisar para chegar na medida. A gente vai aqui pegar o meio aqui, né, esse picô aqui do meio, desse outro bico que tá aqui do outro lado. Então,
A gente vai deixar 3 biquinhos sem trabalhar, sem fazer nada em cima deles, vai vir no próximo e vai fazer aqui um ponto baixíssimo. E vamos voltar com um ponto baixíssimo em cima de cada uma dessas correntinhas que a gente trabalhou. Então, eu vou fazendo aqui um ponto baixíssimo em cima de cada correntinha que eu trabalhei aqui para formar essa alça. A alça vai ficando assim, mais grossinha. E finalizando aqui, a alça é só a gente arrematar o fio e a nossa peça já vai estar prontinha, finalizada. O resultado vai ser esse daqui, vai ser uma alça bem bacana e bem fácil também de confeccionar. E aí eu vou dar para vocês aqui a dica de acabamento que vocês podem trabalhar, podem fazer no caso de terem feito aqui num tamanho maior, como essa aqui, que eu deixei para vocês aí a orientação, a dica para esse aumento de tamanho durante a aula, na parte aqui específica, onde a gente vai fazer essa diferença, se a gente está fazendo um tamanho menor ou nesse tamanho aqui maior. E aí a dica de acabamento aqui para você que trabalhou a sua peça nesse tamanho maior, é você aumentar aqui um ponto na parte do acabamento. A gente vai ter aqui os leques sendo trabalhados dessa forma que eu falei para vocês aí durante a aula, né, ao longo da aula. E aí, na parte do acabamento, onde a gente fez 3 pontos altos aqui na peça no tamanho menor, eu fiz aqui um pontinho a mais, então ficaram 4 pontos altos na parte do bloquinho. E entre um bloquinho e outro, eu mantive a mesma quantidade de correntes. Foram 2 correntinhas entre um bloco de pontos altos e o outro. E na última carreira, esse bico aqui final que a gente trabalhou, esse acabamento, eu trabalhei aqui do mesmo jeito que eu fiz esse. A única diferença foi também a quantidade de pontos altos. Então, em vez de fazer 2 pontos altos e os picôs, da forma que eu fiz aqui, eu fiz 3 pontos altos e os picôs. E finalizei também com 3 pontos altos, então ficou um leque de 3 pontos altos, os picôs e 3 pontos altos novamente. E aí fiz o ponto baixo aqui entre um lequezinho, entre um bico de acabamento e outro. Fiz esse ponto baixo aqui no meio desse grupo de 4 pontos altos. Então, deixando 2 pontos para um lado e 2 pontos para o outro. Essas foram as diferenças aqui dessa peça para essa outra que eu trabalhei aqui com vocês. Então, essas são as orientações, as dicas para vocês conseguirem fazer essa peça também nessa outra versão, nesse outro tamanho, que você consegue colocar uma garrafinha de água maior. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, deixa para mim o seu gostei, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e já se inscreve aqui no meu canal também, se você ainda não for inscrita, para você ficar sempre por dentro das novidades. Me segue também lá no meu Instagram, me acompanha por lá também. E se você já me acompanha há mais tempo e quer dar um passo a mais, quer se tornar minha aluna diamante, eu te convido a participar do Clube do Crochê. Eu vou deixar para vocês o link aqui na descrição do vídeo também. Você pode acessar esse link para conhecer o Clube do Crochê, como ele funciona. E lá dentro da plataforma do clube você vai ter acesso a diversos cursos. Acessando essa página do meu site, você vai conhecer o Clube do Crochê e vai ter também a oportunidade de participar desse espaço incrível, onde você vai ter acesso a diversos cursos para você se tornar uma crocheteira profissional também. Muito obrigada por ter assistido até aqui, espero que você tenha gostado muito dessa aula, dessa receita que eu compartilhei com você com o maior carinho. Um grande abraço, então, e até o próximo vídeo. Me segue também lá nas redes sociais, compartilha esse vídeo aqui também nas suas redes sociais, que isso
me ajuda bastante e me incentiva a continuar trazendo conteúdos para vocês aqui de forma gratuita no meu canal. Muito obrigada pelo carinho, um grande abraço e até o próximo vídeo. E para você que chegou até aqui nesse vídeo, você é uma pessoa muito diferenciada, faz parte de uma minoria das pessoas que assistem vídeos, então eu vou te dar um presente. Você que chegou aqui, olha só, mais essa dica para você de uma peça linda, essa bolsinha, bolsa Maria Flor, que é uma fofura. Ela é super prática de fazer, eu fiz ela já em várias versões diferentes. A aula da bolsa Maria Flor, que eu vou deixar o link para vocês também aqui na descrição do vídeo. Vou deixar ele lá no finalzinho para só quem chegou até aqui conseguir encontrar esse presente, essa pérola, a bolsa Maria Flor. De pérola para pérola, o link vai estar aqui na descrição do vídeo para você.